E aí, caipirada, na paz? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Segran Carvalho. Falo aqui diretamente dessa maravilha da natureza que é a Chapada dos Veadeiros, no norte de Goiás. E vamos falar de história? Bom, hoje é quarta, né? A partir de hoje, e daqui pra frente, toda semana, quarta-feira vai ser o dia de eu falar de esportes. Sempre de aspectos históricos do esporte. E para começar, hoje eu vou contar a história de um gigante europeu que se opôs abertamente a um regime totalitário e pagou um preço caro por isso. Estou falando do Bayern de Munique, o clube que resistiu ao nazismo. Bom, apesar da fama, né, de clube frívolo, o Bayern de Munique tem um passado de resistência histórica ao nazismo, do qual os poucos clubes alemães podem acompanhar. Nos anos 30, a instituição bávara resistiu às ordens de Adolf Hitler e esteve à beira da extinção por desafiar abertamente o regime nazista. É curioso que há clubes, por exemplo, como o Ajax, que sempre possuíram como é que eu diria? Uma aura, né? Uma aura de grandeza associada ao seu multiculturalismo e a sua resistência ao establishment, né? E outros, como o Bayern, que são acusados, vezes sem conta, de serem clubes do regime, clubes acomodados e clubes sem personalidade. Ironicamente, durante a Segunda Guerra, o Ajax, um clube da comunidade judaica holandesa, colaborou com o regime nazista na denúncia de membros influentes da comunidade judaica local, né, da comunidade judaica local, que acabaram em campos de concentração. Por outro lado, o Bayern foi o único clube alemão que desafiou abertamente as diretrizes de Hitler e pagou caro por isso. Entre os anos 30 e 60, a maior equipe do futebol alemão perdeu tudo que tinha. Passou muitos anos, né, nas divisões inferiores, sofreu estigma social na Baviera e viu muitos dos seus dirigentes exilados. Foi o preço, né, que eles pagaram por se opor ao regime nazista e sua política antissemita. Bom, o clube, né, o Bayern, tinha começado a se afirmar na elite do futebol germânico desde o final da década de 20. E em 1932, tornou-se campeão alemão pela primeira vez. Em 1933, Adolf Hitler assumiu o poder na Alemanha e uma das suas primeiras medidas passava por controlar todas as instituições esportivas e sociais. Originalmente, o plano de Hitler era suprimir todos os clubes e criar do zero instituições totalmente fiéis ao partido. Houveram várias fusões entre clubes de cidade por todo o país, e quanto às instituições mais poderosas e influentes, o regime exigiu a demissão de seus dirigentes e a substituição por homens afiliados à causa nazista. Pior era o caso dos clubes que empregavam membros da comunidade judaica. Bernhard Rust, ministro da Educação, promulgou em junho de 1933 uma legislação que expulsava qualquer membro da comunidade judaica de qualquer instituição estatal, desportiva ou educacional na Alemanha. Muitos dos clubes alemães já haviam se antecipado à medida, conhecedores da ideologia hitleriana. O Bayern se recusou. Manteve seu presidente, o judeu Kurt Landauer, homem por trás da gestão, né, que levou o clube ao seu primeiro título, com o apoio do restante da diretoria, dos jogadores e dos torcedores. Muitos desses, inclusive, membros do Partido Nazista. Anos depois, Landauer foi preso pela polícia política por resistência ao regime e acabou no campo de concentração de Dachau. Em 1939, conseguiu escapar e refugiou-se na Suíça,
onde manteve contato com seus antigos companheiros em Munique. A atitude irritou profundamente os dirigentes nazistas, né? O regime apoiou declaradamente o rival local do Bayern, né, o Munique 1860, dotando-o de financiamento, campos de treino de primeiro nível e facilidades na gestão de licença dos jogadores que tinham que cumprir o serviço militar. Ao contrário, para os homens do Bayern, tudo era obstáculo e problema. E pouco a pouco o clube acabou por se transformar numa instituição marginal. Foi forçado a demitir alguns de seus maiores jogadores, entre eles muitos judeus, e quando o regime aplicou uma legislação que obrigava os clubes a serem absolutamente amadores, instituições como o Bayern, né, que tinham rumado ao conceito semiprofissional, tiveram de reformular os seus elencos de forma drástica. Ainda assim, o clube manteve-se fiel ao seu presidente, anunciando nas suas publicações, né, que Landauer era o dirigente de pleno direito do clube e que todas as regras impostas pelo partido eram apenas aceitas, não compartilhadas ideologicamente pelo clube. Em 1940, o clube foi até a Suíça disputar um amistoso. Landauer estava na arquibancada. Os jogadores aproximaram-se e aplaudiram durante largos minutos. No intervalo, a Gestapo entrou no vestiário e ameaçou a todos os jogadores com bilhetes sem volta para campos de concentração, caso a atitude voltasse a se repetir. Na conservadora Baviera, onde muitos homens do regime ficaram após o término da guerra como auxiliares da administração norte-americana, essa postura foi esquecida e a popularidade do Munique 1860 manteve-se em alta até os anos 60. Fiel ao seu princípio, o Bayern mandou publicar nos jornais locais uma notícia de congratulação aos exércitos aliados no dia em que, finalmente, foi assinado o armistício na Alemanha. 2 anos após, Kurt Landauer, seu presidente, voltou do exílio e foi reeleito por aclamação presidente do Bayern. Manteve-se no cargo até 1951. Os problemas econômicos e sociais causados por toda essa perseguição nazista mantiveram o clube fora da elite nos 10 anos seguintes. É muito papel aqui, gente, é muita anotação. Curiosamente, foi um jovem que veio das bases do Munique de 1860 o responsável pela volta do gigante na década de 60. Franz Beckenbauer mudou a história do clube e transformou-se em uma das figuras que mais impulsionaram a vertente filantrópica do clube. Desde os milhões oferecidos às vítimas do tsunami no Sudeste Asiático em 2004, apoio às escolas no Sri Lanka e, sobretudo, apoio financeiro direto a muitos clubes alemães em dificuldades financeiras, do politizado São Pauli ao rival direto e maior adversário hoje, Borussia Dortmund. Sem esquecer curiosidades da vida, né, a salvação da falência do seu eterno vizinho, o Munique 1860. Uma puta de uma história, né, gente? Coisas que talvez a gente nem todos têm conhecimento, mas que marcam a história de instituições, de pessoas, entendeu? O Bayern é uma delas, entendeu? Imagina a situação, você se posicionar abertamente contra o regime nazista em plena Alemanha dos anos 30 e 40. Não deve ter sido fácil. E como a história mostra, não foi mesmo, né? Beleza? É isso aí, galera. Gostaram? Curte, compartilha, se inscreve, entendeu? Abraço. Fui. Amanhã tem mais.